Bora fazer o fechamento mensal da carteira de investimentos do canal de julho de 2025, um recorde de proventos para agosto, novos aportes e vou falar também no final do vídeo 3 ações que encontram-se no meu radar. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Para começar, vamos falar um pouco da rentabilidade do canal. Eu iniciei o canal em meados de fevereiro de 2025 e a carteira no Investidor 10 em janeiro de 2025 e hoje a minha rentabilidade encontra-se de 6,75, enquanto o Ibov no período foi em torno de 10%, então hoje eu me encontro 33% de rentabilidade abaixo do Ibovespa, mas isso absolutamente não me incomoda, pessoal. Pelo contrário, muitas vezes quando você está com a sua rentabilidade abaixo de algum índice, de algum indicador, pode significar que você tenha ações descontadas, conforme eu vou mostrar nos próximos slides, e pode estar se abrindo boas oportunidades. Imagine se a minha rentabilidade tivesse em 90% e o Bovespa tivesse em 10%. Isso significaria que as minhas ações teriam se esticado de uma forma muito acentuada e provavelmente pagaria dividend yields um pouco mais baixo. Então a gente não pode ficar 100% vidrado na rentabilidade, a gente tem que focar nas nossas ações, verificar se você tem bons preços e bons pontos de compra e seguir firme na sua estratégia. E a rentabilidade baixa para o mês de julho é explicado principalmente porque as 3 maiores posições que eu detenho em carteira tiveram queda. Então percebam que a BBSE caiu 9%, o Banco do Brasil uma queda expressiva de 18%, Banco ABC praticamente em linha, porém uma leve queda de 2%, e uma novidade positiva que foi a Marco Polo, que no mês de julho teve uma rentabilidade positiva de 8%. Falando um pouco já das minhas compras para julho, eu comprei 300 ações da BB Seguridade a um preço de R$ 35,53 e espero proventos na casa de 5,6% ainda para agosto e 1.200 ações da Caixa Seguridade com um preço médio de R$ 13,89 e proventos na casa dos 2,2% para agosto. Lembrando que tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade pagam proventos do tipo dividendo, logo esse provento já é líquido de imposto de renda. E só para frisar, eu realmente não me incomodo com essa questão da variação. Eu estou comprando dentro do preço que eu considero um preço justo, tenho margem de segurança e sigo firme na minha estratégia. E conforme falei, eu iniciei o canal e a carteira de investimentos em fevereiro. Então esse é um curtíssimo prazo. A gente tem que ter uma ideia de carteira de investimento no mínimo para 5 anos. Então isso realmente me incomoda zero. Falando um pouco da distribuição de ativos da minha carteira de investimentos, apesar que aqui no canal eu foco mais em ações, gosto de falar mais de ações, eu acredito que a diversificação é importante. Perceba que hoje 59% da minha carteira são de ações, 22% no Tesouro Direto, 11% em ETFs internacionais e cerca de 6% em Bitcoin, criptomoeda. E eu ainda detenho 3 kitnets que são avaliadas em 350 mil. Se eu colocasse dentro dos ativos da minha carteira, daria em torno de 40%, porém eu não gosto de adicionar um imóvel porque isso acaba maquiando a minha rentabilidade real, visto que eu não consigo todo ano reavaliar minha kitnet. O Investidor 10 não consegue adicionar o que eu ganho dentro dos aluguéis, então eu prefiro não adicionar as kitnets para não maquiar minha rentabilidade. Falando um pouco da evolução patrimonial, o meu patrimônio hoje fica em torno de 480 mil, de aplicações foram 462 e um ganho de capital de 18 mil, que hoje representa 4% desse ganho passivo, enquanto 96% do meu patrimônio encontra-se de valor ativo, ou seja, que eu mesmo desembolsei. E vocês vão perceber que com o passar do tempo, o valor que você vai ganhar dentro da sua rentabilidade, o valor passivo, vai começar a aumentar e os seus aportes serão cada vez menos significativos, visto que você vai ganhar em dividendos, em rendimentos e, consequentemente, o seu patrimônio tende a aumentar com o tempo. Falando um pouco do setor de criptomoedas, hoje estou com uma variação de 54% positiva, com uma rentabilidade de 41%, porém o saldo não é tão grande assim. Hoje detenho cerca de 29 mil em criptomoedas e elas se esticaram muito desde a minha compra. Então atualmente tenho pensado se não seria um bom momento para realizar um pouco do lucro, para poder aportar um pouco mais em ações. E eu acredito que para o médio e longo prazo, hoje ações é onde eu encontro mais de olho. Hoje também faço investimentos internacionais,
principalmente replicando o S&P 500 através desse ETF, que é o VOO. Não tenho pretensão de fazer stock picking em ações americanas. Hoje eu não tenho tempo para ficar estudando cada uma das ações americanas para poder estudar uma a uma, e eu acredito que o mercado americano é tão eficiente que é muito difícil conseguir bater o S&P, visto que nos últimos 10 anos nem mesmo o Warren Buffett conseguiu bater o S&P. E perceba que hoje eu tenho uma variação de 37% positiva do meu investimento e uma rentabilidade de 14,5%. E no último mês o S&P ficou praticamente de lado, uma queda de apenas 0,66%. E esse é o principal motivo porque hoje eu não tenho investido nas ações americanas. Percebam que o PL atual encontra-se em 26,71, aumentou ainda mais comparando com junho, então hoje eu acredito que esteja caro. A média móvel dos últimos 5 anos fica em torno de 22, então hoje ainda haveria um espaço de queda para poder chegar na média, mas ninguém sabe disso, é renda variável. Porém hoje, olhando os indicadores, eu acredito que esteja um pouco esticada a bolsa americana e prefiro não aportar. Falando um pouco de proventos, em julho recebi R$ 2.258 em proventos que já foram totalmente reinvestidos, conforme já falei, tanto na BB Seguridade quanto na Caixa Seguridade. E esse foi um bom mês olhando para proventos, foi o segundo maior desde que eu comecei o canal, perdendo apenas para março, e eu acredito que para agosto será o meu recorde de dividendos, visto que principalmente a BB Seguridade, que eu tenho uma boa posição de 2.500 ações, deve pagar bons proventos. Então percebam que eu devo receber da Petrobras cerca de R$ 246, da BB Seguridade R$ 4.850 e da Caixa Seguridade cerca de R$ 372. E eu devo receber cerca de R$ 5.468, que vai me ajudar ainda mais a poder girar ainda mais a bola de neve para poder reinvestir e comprar mais empresas. E antes de entrar nas ações propriamente ditas do meu radar, quero mostrar para vocês os dois setores que hoje são os que eu mais acredito que encontram-se descontados. Quem conhece o canal já sabe que são bancos e financeiro, excluindo bancos, que hoje encontra-se com um PL de 5,9 e a média do período foi de 8,3 durante os últimos 10 anos. E o setor financeiro, excluindo bancos, encontra-se com um PL de 9,1 e a média do período foi de 12,7 nos últimos 10 anos. E para surpresa de 0 pessoas, vamos começar com a BB Seguridade dentro do meu radar de ações, que hoje encontra-se na cotação de R$ 33, um PL de 7,74 e um dividend yield que eu acredito que vai chegar em torno de 11,5% para 2025. E perceba que desde as máximas, a BB Seguridade já caiu cerca de 22%, então pode estar se abrindo uma boa oportunidade de aporte. E a BB Seguridade aprovou 3,7 bilhões para serem distribuídos na forma de dividendos, que devem ser informados a data com e a data de recebimento após a divulgação dos resultados do segundo TRI de 2025, prevista para o dia 4 de agosto. E hoje, olhando essa cotação de R$ 33,58 e a BB Seguridade pagando R$ 1,89 por ação com um payout de 87%, acredito que o lucro líquido esperado para 2025 fique em torno de 8,6 bilhões. E a BB Seguridade, apenas com esse provento de agosto, deve pagar cerca de 5,6%. Já a segunda ação que encontra-se no meu radar, Banco do Brasil, que hoje encontra-se na cotação de R$ 18,42, com um PL de 4,83 e um preço sobre valor patrimonial de 0,58. Esquece esse dividend yield, esse dividendo é olhando para o passado. Para 2025 e o primeiro semestre de 2026, o Banco do Brasil não deve reportar bons proventos, na casa dos 6 a 7%, e o Banco do Brasil já caiu 38% desde as suas máximas para 2025, e eu acredito que quem tem visão de médio e longo prazo vai ter alegria se carregar essa ação. Percebam esse estudo feito pelo pessoal do Primo Rico, que analisou os últimos 6.668 pregões desde o ano 2000, e o Banco do Brasil ficou com um preço sobre valor patrimonial entre 0,5 e 0,6 em apenas 3,3% dos pregões, olhando esses últimos 25 anos. E percebam que quando o estudo foi feito, o Banco do Brasil encontrava-se com um preço sobre valor patrimonial entre 0,6 e 0,7, ou seja, em 8,7% dos pregões.
E se você tivesse comprado o BB dentro desses indicadores, após 12 meses, nos anos 2000 você teria tido uma rentabilidade de 23%, em 2001 23%, 2016 158%, em 2020 21%, em 2021 60%, em 2022 63%. E se você tivesse carregado a ação por 3 anos, você teria tido rentabilidades na casa dos 85%, 330%, 270%, 113%, 155% e 72%. Então pode estar se abrindo uma boa oportunidade, visto que o BB caiu ainda mais e hoje encontra-se nessa faixa entre 0,5 e 0,6. E para finalizar, Caixa Seguridade, uma cotação atual de 13,74, um PL de 10,3 e um dividend yield na casa dos 8,58. Acredito que para 2025 deva pagar algo na casa dos 9%. E desde as suas máximas, a Caixa Seguridade já caiu cerca de 18%. E hoje eu tenho investido um pouco mais na Caixa Seguridade, mas é mais pela diversificação, visto que a BB Seguridade tem foco no agronegócio e a Caixa Seguridade tem um foco maior em seguros habitacionais. E a Caixa paga proventos 4 vezes ao ano, em janeiro, abril, agosto e novembro. E a gente tem acompanhado que a Caixa tem pago cerca de 31 centavos. Se nós replicarmos isso por 4 trimestres, daria 1,29 por ação. E normalmente a Caixa tem um payout de 90%, o que daria um lucro líquido por ação de 1,37. Então o lucro líquido para 2025 deve ficar na casa dos 4,3 bilhões. Mas me conta aqui, pessoal, como que foi o seu fechamento da sua carteira? Me fala um pouco do seu radar de ações. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.